capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o qual estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez e começar a nossa caminhada nesse texto. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Para nós que nascemos de novo, que nos reconciliamos com o Senhor, a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é inspirada, a Tua Palavra é infalível. Nós cremos que a Tua Palavra está firmada nos céus, e cremos que passarão os céus e a terra, mas a Tua Palavra permanecerá para sempre. E ela tem poder, a partir da ação do Teu Espírito, para soprar em nossos corações como um vento, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos alimentar. Então que nesse momento a Tua Palavra tenha prioridade entre nós, e que no final desse encontro, só o Teu nome seja glorificado, Senhor. Amém, irmãos? Bom, vamos falar hoje sobre meditar, refletir hoje sobre esta passagem, uma belíssima passagem do Evangelho de João, sobre o momento em que Maria derrama perfume nos pés de Jesus. Uma cena bem interessante, bem apropriada e bem inspiradora para nós. Mas antes de falarmos desse texto, vamos definir alguns conceitos para nós sobre reino de Deus. Nas Escrituras, meus irmãos, a palavra reino, a expressão que significa reino, ela aponta para o governo de Deus e não para um domínio ou um povo, separado. Não tem a ver com território, nem tem a ver com ganhar coisas ou alcançar coisas. Deus governa todas as coisas. O que mostra para nós que muitas vezes o sentido de reino que nos é transmitido é equivocado, porque em muitas ocasiões nós aprendemos que o reino de Deus tem que ser implantado, implementado, colocado, enraizado, imposto. E muitas vezes, em algumas outras ocasiões, a impressão que a gente tem é que Deus não está reinando, ou que Ele está se esforçando para tomar conta, porque há uma oposição muito grande, maligna, das trevas, e nós somos ensinados então a orar e a repreender o inimigo, e a lutar e a entrar em batalhas, para que a bandeira do reino seja fincada. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar, com muita clareza e muita tranquilidade, é que aconteça o que acontecer, quem governa é sempre Deus. Inclusive no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, com muita tranquilidade, muita clareza, ele também nos ensina sobre esse assunto, e de uma forma muito objetiva, ele diz o seguinte, que eu não sei exatamente o que existe na terra, embaixo da terra, acima da terra, no cosmos,
em planos espirituais e dimensões que nós alcançamos, mas uma coisa eu sei: seja lá o que for que exista, poderes, potestades, domínios, seja lá o que exista, tudo o que existe está debaixo do governo de Deus. Então a Bíblia tem uma outra perspectiva para nós que deveria nos dar muita tranquilidade. Esse governo que Deus tem, esse controle sobre todas as coisas que Deus exerce, implica em salvação e redenção. Como Deus é o dono de tudo e o Senhor de todas as coisas, Ele tem poder para criar, Ele tem poder para exercer juízo, Ele tem poder para salvar e para redimir aqueles que necessitam do seu socorro. E é por esta razão que o reino de Deus, quando se aproxima de nós, e isso não tem a ver com um domínio territorial ou controle de algum tipo de poder humano, quando o reino de Deus se aproxima de nós, isso significa, na verdade, que é o próprio Deus se aproximando da criatura num ato de reconciliação, porque aí a Bíblia vai nos mostrar que lá em Gênesis, lá no início da criação, quando houve a queda, o homem rompeu com o Criador, porque não queria viver debaixo do seu governo. Pelo contrário, esse homem queria governar, como se fosse Deus. E esse sentimento, esse espírito de queda, gerou a ruptura que distanciou a criatura de forma definitiva do Criador. Se dependesse da criatura, se dependesse da humanidade, se dependesse de nós, jamais haveria um reencontro com o Criador. Mas ainda bem que nunca partiu de nós. Foi o Criador que veio na direção do homem e propôs a si mesmo como Criador, que ofereceria ao homem a condição para a reconciliação. E como é que ele fez isso, irmãos? Ele não fez isso num ato mágico, ou num ato místico, ou simplesmente num decreto, numa palavra dita. Não, ele mesmo, o Criador, decidiu na sua soberana sabedoria, no seu soberano conselho, decidiu se aproximar, vir ao homem, encarnar, se relacionar, estar entre nós, como diz a Escritura, Deus conosco. E é por isso que a vinda desse reino é uma boa notícia, é uma boa nova, porque não foi o homem que correu atrás do Criador, foi o Criador que se aproximou do homem, veio até ele, chegou perto dele, e essa é uma boa notícia. Quando Jesus veio, através dele, ele veio e trouxe um jeito novo de relação, à medida que reconciliou-se com o homem e estabeleceu agora o seu governo no homem como Salvador. Trouxe a criatura para si, aproximou a criatura de si, trouxe a humanidade para si e deu ao homem condição de ser salvo, redimido, liberto. E fez isso primeiro no coração do seu povo, mediante o triunfo sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. E depois que venceu tudo isso, com honra, com glória, com poder e autoridade, reuniu pessoas para si que vivem como cidadãos deste reino, um reino que não é deste mundo, que não está debaixo de bandeiras ou de governos humanos ou de instituições, mas que pertencem ao próprio Senhor. Jesus estabeleceu esse reino glorioso, onde Ele governa, de uma forma incrível no coração do homem, a partir do momento que se reconciliou com Ele, e todos aqueles que o receberam, como o próprio João nos ensina no capítulo 1, agora foram feitos filhos de Deus. E o que é mais interessante é que essa relação que o homem agora ganhou pela graça do próprio Deus, não se dá no sentido de reis e escravos, ou senhores e vassalos. Ele nos chama de filhos, ele nos chama de amigos,
Ele nos faz co-herdeiros das suas promessas. Aqueles que, mesmo estando aqui ainda nessa vida, vivem nas regiões celestiais, assentam-se com Ele nas regiões celestiais. Então, o reino que Deus tem, que é sobre tudo, onde Ele governa soberanamente, agora também atingiu os nossos corações. E mesmo estando aqui, com as nossas dificuldades e limitações, e complexos, e problemas, e falhas, com a nossa constante insistência em tropeçar, muitas vezes, mesmo estando aqui, mesmo sem merecer, mesmo sem ser dignos, mesmo sendo criaturas que romperam com o Criador, a graça de Deus nos alcançou, e mesmo que a gente olhe no espelho e não se veja assim, não se sinta assim, nós somos sim, por causa do poder de Cristo e da cruz, cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Outra pergunta importante, irmãos, que nós podemos responder nessa noite, se bem que eu não respondi nenhuma ainda, né? Mas então, uma pergunta importante que a gente pode responder hoje é a seguinte, né? Por que o termo reino de Deus, essa aí, por que o termo reino de Deus aparece tantas vezes nos ensinos de Jesus e não nas epístolas? Poderíamos explicar isso de muitas formas, mas esse não é o foco dessa noite. Mas, de qualquer forma, nós precisamos observar que nos evangelhos a boa nova chegou, ela surge, Jesus está pregando, está falando de si mesmo e está anunciando, pelo poder da sua palavra e da sua presença, está anunciando aos homens que esse reino chegou. E ele diz: o reino de Deus é chegado a vós. E nós poderíamos, agora sim, fazer uma outra pergunta, né? Mas o reino de Deus já não existe? Deus já não governa? Sim, Ele governa o tempo todo, só que Ele decidiu, pela sua graça, pelo seu poder e pela sua misericórdia, que esse reino soberano, absoluto, gigantesco, agora é dado aos homens de uma forma íntima. Se já não bastasse o homem ter sido criado lá no início à imagem e semelhança do Criador, sendo diferente do restante da criação, agora mais uma vez Deus o presenteia, dá a ele um presente e diz a ele: mais do que esse governo soberano, cósmico que eu tenho, eu agora estarei dentro de você. Então Deus estabelece essa conexão no interior do homem, colocando dentro do homem a sua própria presença, o seu próprio Espírito. Então, o que Jesus anuncia nos evangelhos, a chegada do reino, a vinda do reino, a entrada do reino, ela se estabelece na cruz e na ressurreição, e depois que os discípulos experimentam o Espírito Santo e experimentam essa comunhão com o Criador, eles agora não precisam mais anunciar o reino, porque o reino chegou. Eles começam a ensinar e a dizer aos cristãos como eles devem viver como cidadãos desse reino. E o mais fantástico disso tudo, irmãos e irmãs, é que Jesus trocou o trono pela cruz. Trocou a glória do seu trono, da sua presença, da sua majestade. Humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E com a sua fraqueza, e com a sua morte, e com a sua submissão, e com a sua obediência, com a sua fragilidade, com a sua pobreza, ele redimiu o homem e reconectou o homem com o Criador. Com isso, e agora nós vamos voltar no texto, eu quero pensar com você, e pensar bastante sobre isso, como o conceito de reino de Deus é equivocado para nós. Inclusive entre os discípulos, antes deles experimentarem o Espírito Santo, antes deles perceberem, antes que eles vissem o que aconteceu na cruz e na ressurreição, eles achavam que o reino de Deus tinha a ver com conquista, força, poder, tomada de posição, chegar chegando, arrancar outros governantes, assumir, fazer, liderar. E como não foi decepcionante para muitos dos seus discípulos perceber
que esse rei majestoso, esperado há séculos, falado pelos profetas, cantado pelos salmistas, ele não tinha cara de rei, nem pinta de rei, era fraco, frágil, pobre, humilde, cansado, sentia fome e não mostrava nenhum desejo de poder, de conquista, de domínio. Percebemos essa frustração na história poética, lírica dos discípulos no caminho de Emaús. Você vai se lembrar, depois da crucificação e da ressurreição, os discípulos se espalham, então Jesus encontra com dois andando no caminho de Emaús, indo embora, e Jesus pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão indo embora? E eles dizem: você não soube o que houve? Nós esperávamos que Jesus redimisse Jerusalém e colocasse Israel no seu devido lugar, e assumisse o trono de poder, e fizesse coisas extraordinárias, e tirasse Roma desse lugar, e arrancasse o poder daqueles que nos escravizam. Essa era a expectativa que eles tinham. E Jesus chama aqueles dois discípulos de bobos, de tolos, de nécios, e diz para eles, mostrando nas escrituras de ponta a ponta, qual era o real propósito do rei que Deus enviaria para implementar esse governo que já existe no coração do homem. E eles não esperavam por isso, eles esperavam por outra coisa, esperavam por uma coisa espetacular. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que isso não pode nos surpreender, porque depois da queda o ser humano ficou antropocêntrico, ou seja, colocou ele mesmo no centro, ficou egoísta. Ele realmente acha, desde que a queda aconteceu, que Deus é o culpado dos seus problemas, o culpado das suas mazelas, e que o Criador tem uma dívida com ele. Uma dívida, sabe? Algo que se reflete na sociedade, algo que se reflete nas igrejas. E somos ensinados assim, que nós devemos conquistar, dominar, suplantar, vencer, fincar bandeiras, aumentar o nosso território, para tomar posse, em nome de Jesus. Tomar posse de quê? Se tudo já pertence ao Senhor. Mas nós somos ensinados e aprendemos várias vezes e cantamos sobre isso, que o reino de Deus tem que ser fincado, que nós precisamos alargar as nossas tendas e avançar e tomar posse, porque há muito a conquistar. Porque tudo que Jesus conquistou, como nós cantamos, é direito nosso. E mais do que isso, temos direito a outras coisas. O melhor de Deus para a minha vida está por vir. Essa vida que eu estou levando agora não está boa não, eu estou esperando o reino chegar, e quando o reino chegar, haverá luz, haverá glória, haverá riqueza, haverá ouro, haverá prêmio, haverá um lugar de bênção para mim. E eu imagino então que diante disso, a figura do Messias, do rabino, do guru, do sábio, daquele que ensina, do mestre, crucificado, morto, é uma grande decepção. É uma grande decepção. É realmente de virar ponta cabeça, né? É de virar ponta cabeça. Agora eu quero que você pense comigo, antes de nós entrarmos no texto e falarmos dessa história, nos homens e mulheres que Deus levantou na história, nas Escrituras. Quem foram os grandes homens que Deus usou? Homens que Ele, antes de usar, humilhou, expostos, fracos, soberbos, arrogantes, querendo glória, querendo força, querendo poder. Muitos desses homens e mulheres pensaram que ao serem escolhidos por Deus, eles receberiam do Senhor carta branca, autonomia para fazer grandes coisas na sua missão. E é o que a gente ouve na igreja: Deus tem um propósito na tua vida e Ele te escolheu para fazer grandes coisas.
Mas quando olhamos nas Escrituras, vemos que muitos desses homens e mulheres não foram capazes sequer de ficar de pé diante da presença do seu próprio Deus. E diante também de pequenas perseguições e de pequenas fragilidades e de pequenas crises e de problemas que eles enfrentaram, eles fraquejaram, eles se decepcionaram, eles reclamaram, eles sofreram, eles disseram para Deus que não queriam continuar porque havia uma perspectiva errada sobre reino, porque realmente é difícil entender como é que um Deus desse tão poderoso, tão cósmico, tão glorioso me submete a situações tão constrangedoras e tão difíceis. E aí vemos Moisés desistindo da missão, dizendo que não quer mais seguir ao Senhor, dizendo que não quer mais liderar o povo de Israel. Vemos Gideão assumindo que não tem condição de fazer o que Deus pede. Vemos Josué se comprometendo de maneira equivocada com os gibeonitas e colocando tudo a perder com muita facilidade. Vemos Davi se achando Deus, depois se achando fraco, depois se achando Deus, depois se achando fraco, sendo derrotado, sendo humilhado, sendo expulso de casa, levando pedrada, descalço, na chuva, com lama sobre a sua cabeça, porque ele é humilhado. Vemos profetas como Elias se sentindo desamparados, pedindo para a morte chegar, achando que não há mais o que fazer, que ninguém mais sobrou, que são os últimos e não há mais esperança. Vemos homens como Jonas, que não concordam com Deus, que reclamam com Deus, que acham que o plano de Deus está errado. Vemos isso também entre os discípulos. Vemos Timóteo sendo quase que agarrado com palavras, Paulo quase que implorando: não desista, não pare, não abandone, não volte atrás, continue. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Que ao contrário da imagem que nos é transmitida de homens e mulheres poderosos, o que a Bíblia realmente nos mostra é que essa turma fraqueja, fica de joelhos na hora da luta. É porque muitos deles, como nós, também não entenderam o que significa este governo. Porque a ideia humana de governo passa pela prata, passa pelo ouro, passa pela riqueza, passa pelo dinheiro, passa pelo domínio, passa pela autoridade. E a ideia do reino de Deus passa pela fraqueza, pela pobreza, pela humildade, pela morte. Então, para o ser humano caído, rompido, fraco, é difícil mesmo aceitar, é difícil entender que o reino de Deus é diferente, é ao contrário do que eu aprendi. E mais do que isso, eu já estou na igreja, já sou cristão há quase 40 anos, sei lá. E eu já saí de muitos cultos, de muitas reuniões como essa, derrotado. Porque a maneira como a palavra foi pregada, a maneira como o louvor foi cantado, a maneira como a doutrina foi exposta, as coisas que foram ditas naquela reunião não combinavam com a minha vida, com a minha estrutura física, mental, psicológica, com as minhas relações, meu trabalho. Eu vi e acompanhei e assisti, ou em loco, presencialmente, ou à distância, homens e mulheres pregando e falando com muita autoridade sobre esse reino que ergue soldados, samurais, guerreiros, jedis, gente que é imparável, gente que é inderrotável, gente que é invencível. Acabamos de cantar alguma coisa parecida aqui. Mas quando a gente vai para casa, a gente não é tão invencível assim. Quando não é a doença que te fragiliza, é a relação que não funciona, é a vaga que não aparece, é a conta que não acaba. A gente não é tão invencível assim, não. Quantas reuniões na minha vida eu já preguei no púlpito sobre o poder de cura estando doente.
da provisão, tendo falta, do amor, estando magoado, estando com ódio. E não me venha dizer, meu irmão, minha irmã, que você não concorda, porque no final das contas, todos nós estamos no mesmo saco, no mesmo problema. E é depois de muito tempo de caminhada, de muitas coisas que nós enfrentamos, e muitos desses personagens enfrentam, que nós percebemos que, na verdade, ninguém experimentará a cura se primeiro não estiver doente. E ninguém experimentará a provisão se primeiro não houver falta. E ninguém vai valorizar o perdão se não precisar demais ser perdoado. Essa empáfia humana, ela cai diante da necessidade, porque a necessidade, quando nos afronta, a crise, quando bate na nossa porta, ela expõe a nossa natureza, que somos pó. Entretanto, foi nesse pó que Deus resolveu morar. Como diz o Evangelho de Isaías, já citado aqui nessa noite: o Senhor Deus Todo-Poderoso, que habita num lugar inacessível, num trono que está distante de todos, Ele também habita no coração quebrantado e contrito. Então agora vamos falar da festa, da ceia, do banquete. Se andar aqui meu negocinho, né? Isso. Vamos falar dessa festa e pensar no que aconteceu aqui. Mas antes de falar da festa, vamos lembrar o que está rolando, né, irmãos? Que está rolando um barraco, né? Jesus vem no Evangelho de João numa pegada de desconstrução, desde o capítulo 2, quando ele entra no templo e quebra tudo. No capítulo 3, ele deixa Nicodemos torto, porque ele apresenta a Nicodemos um reino, uma lógica invertida, contrária a tudo que ele aprendeu. Já falei sobre isso aqui uma vez quando eu estive aqui. Depois, no capítulo 4, ele mostra à mulher samaritana que o reino, esse reino soberano, não está nos templos, nem nos altares, está onde Deus estiver. E a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a mulher samaritana não aguenta, não segura, larga o cântaro, sai correndo, traz uma multidão para ouvir Jesus. E no capítulo 5 de João, ele entra glorioso no seu palácio? Não. No seu trono dourado? Claro que não. Pelas portas dos muros do seu império? Nada. Jesus entra no tanque de Betesda, andando no meio dos doentes, dos enfermos, dos moribundos, de gente confusa, que não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem o que pedir. Jesus pergunta: você quer ficar curado? E você: ninguém me joga no tanque. Agarrados a histórias, mitos, lendas, experiências subjetivas, esse homem perdido, doente, confuso, amargurado, jamais será capaz de encontrar o Criador, como nós, mas o Criador vai até ele. Ainda bem, irmãos, que não fomos nós que fomos atrás desse amor, foi Deus que nos amou primeiro. Jesus entra pelo tanque de Betesda, resgata aquele homem, depois diz para todo mundo ouvir que ele é o pão vivo que desceu do céu. Não tem mais milagre, não tem mais espetáculo, não tem mais nada sobrenatural. Quem quiser viver eternamente tem que comer esse pão. E ele diz no capítulo 6 de João e no capítulo 7, quem comer deste pão nunca mais verá a morte. Quem comer esse pão, eu ressuscitarei no último dia. Então ele vai mudando a lógica, né? É bem bacana isso. Ele vai mudando a lógica da sociedade, a lógica do homem caído e a lógica da religião. Se você pensar bem no texto do tanque de Betesda, onde ele entra pelo tanque, qual é a nossa lógica, irmãos? Qual é a lógica da nossa mente?
marcaremos o culto domingo, viremos à igreja, abriremos as portas, cantaremos as músicas, daremos as nossas ofertas, chamaremos o coral. Aliás, abre parênteses aqui, arrebentou, né, cara? Fecha parênteses. E aí, obviamente, como Deus vai resistir, né? Ele virá. Essa é a nossa lógica. Cantaremos, oraremos, vamos oferecer as nossas ofertas, cultão, ele vem. Mas a lógica do reino não é essa. Aqueles homens mergulhados em doença, podridão, isolados, perdidos, amargurados, à margem da sociedade, eles não vão a lugar nenhum, assim como nós não iríamos a lugar nenhum. Então o que Jesus fez? Foi até eles. O que Jesus fez na nossa vida? Ele veio até nós. Ele encontrou aqueles homens, ele nos encontrou. Então ele fala sobre isso no capítulo 6, ele fala sobre isso no capítulo 7. Ele salva aquela mulher sendo acusada de adultério no capítulo 8. E logo em seguida, ele diz ao cego de nascença uma coisa que é para entortar o nosso cérebro, né? Eu vim trazer luz aos que estão na escuridão, e vim trazer escuridão àqueles que acham que estão na luz. João capítulo 9. Eu vim para aqueles que estão cegos comecem a enxergar, e aqueles que acham que estão enxergando, eu vim para deixar toda essa turma cega. Então ele vai entortando toda aquela religiosidade, toda aquela sociedade, vai deixando todo mundo confuso, e no auge do capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário e não Satanás, cuidado com as traduções, cuidado com as coisas que você escuta na internet. O mercenário, o usurpador, aquele que se acha pra caramba, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu não, eu vim para dar vida e vida em abundância. E para fechar com chave de ouro essa sequência espetacular de situações enlouquecedoras, nós vemos Jesus fazendo o camarada sair do túmulo depois de 4 dias, todo enfaixado, já em estado de putrefação, com a sua família desesperada, conformada com a morte. Ele diz: tirem a pedra, e ele faz isso na frente de todo mundo. A Páscoa está chegando, a cidade está lotada, tem judeu de tudo quanto é lado, tem gente do mundo inteiro, e ele faz isso ao vivo, cara, na frente de todos. Lázaro vem para fora. E quando termina essa situação, o Sinédrio se reúne e diz: esse homem não pode viver, ele tem que morrer agora. E alguém pergunta: será que ele vem para a festa? Será que ele tem coragem, depois de tudo isso, aparecer aqui? E é assim que começa o capítulo 8, na festa. E ele entra na casa, 6 dias antes da Páscoa, o Lázaro ressurreto estava lá. Você imagina, é a casa mais badalada da cidade. Jesus está lá, sentado na mesa, do lado de Lázaro, que acabou de ressuscitar, num prelúdio lírico, numa poesia belíssima, apontando para o Calvário. Lázaro, sentado do lado de Jesus na mesa, é a prova viva que ele tem poder sobre a morte. Amém, irmãos? E ele não diz: eu tenho poder para ressuscitar. Ele diz: eu sou a ressurreição. Isso é muito legal, irmãos, porque Deus não é mágico. O seu poder não emana de lugar nenhum. Ele não pega vida de pedras, de lagos, de florestas, de joias, de esmeraldas. Ele não pega vida de lugar nenhum. Ele é a fonte de vida. É dele que emana a própria vida. Então quem chegou naquele lugar, quem olhou aquela cena, quem viu aquele dia, viu com seus próprios olhos que Jesus tem poder sobre a morte. A cruz está naquela sala, a tumba vazia está naquela sala. E a nossa esperança: se Lázaro ressuscitou, nós também ressuscitaremos, irmãos. Todos os que creem em Jesus, como Jesus disse: quem crê em mim, quem beber da água que eu lhe der, ainda que morra, viverá. E ele fez isso na vida de Lázaro. E o que acontece nesse momento? Nessa cena caótica,
porque é caótica, um rebuliço social enorme, uma grande confusão, o sinédrio babando de ódio, querendo arrancar Jesus dali, um problema político, sociológico, religioso, todo mundo confuso, a família confusa. Eu, se fosse Lázaro, também estaria confuso. Está todo mundo confuso, porque ninguém sabe exatamente o que ele é. Já tinham visto ele fazer coisas espetaculares, já tinham visto ele transformar água em vinho, já tinham visto ele fazer os paralíticos andarem, cego enxergar. Mas ele foi se superando, já tinham visto ele controlar a natureza, né? O vento, o mar, mas nunca tinham visto ele ressuscitar alguém desta forma, com essa grandeza, com esse poder. Parece fácil quando ele faz, está todo mundo confuso ali. Eu imagino os sussurros, as pessoas cochichando umas nos ouvidos das outras, e de repente, em meio a tudo isso, aparece Maria. Quem é Maria, meus irmãos? Maria é uma mulher comum. Ela nos representa naquela cena. Somos nós ali. Uma mulher comum, pecadora, fraca. Ela não é religiosa. Ela não é uma inspiração. Ela não é um modelo. Ela não tem marido. Não deveria nem se aproximar do mestre. Para o sinédrio, para os religiosos, isso é uma afronta. Mas ela está ali. Ela está ali, chorando, e derrama sobre os pés de Jesus um nardo puro. Passa para mim, querida, por favor. Derrama sobre ele um nardo puro, uma libra de bálsamo, que custa 300 dias de trabalho, que custa 300 moedas de prata. Mas ela está ali naquele momento, derrama sobre ele o perfume, e é muito interessante essa cena, irmãos. Ela não entra na sala dizendo: ele está aqui, o mestre chegou, ele é maravilhoso, vamos adorá-lo, vamos reconhecer, vamos dar a ele honra. Não, ela entra quase que sorrateiramente, lutando para não ser percebida, avança na direção do mestre. Provavelmente muitas pessoas ali, nas minhas conjecturas, não perceberam o que estava acontecendo. Ela quebra o vaso, derrama sobre ele aquele perfume precioso, espetacular, e começa a colocar sobre os seus pés, e chora sobre os seus pés, num ato de profunda devoção, num ato de profunda humilhação, porque ela reconhece, diante dela e diante de todos que estão ali, que está diante de alguém muito maior, muito superior, que é capaz de vencer a morte, que é capaz de fazer coisas incríveis, e acima de tudo, pela primeira vez na vida, ela se sente alcançada, se sente alguém que recebeu misericórdia, que recebeu graça, que ganhou espaço. A religião não deixa ela se aproximar, a sociedade mantém ela à margem, ela não tem autoridade, ela não tem reconhecimento, ela não é considerada uma pessoa digna, mas ali, aos pés daquele homem que faz coisas extraordinárias, aos pés daquele homem que tocou o seu coração, aos pés daquele homem que fala com autoridade, ela pela primeira vez encontra esperança, e derrama sobre ele o que ela tem de mais precioso. Ela não tem nada, e entrega tudo. Ela não é nada, e entrega tudo para ele. Nós poderíamos perguntar nessa noite: quanto custa servir a Jesus? Quanto custa? Custa tudo. E quanto vale? Vale tudo, porque mesmo que nós dessemos tudo, o nosso tudo não seria nada diante do que Deus realizou pelo homem caído. Quanto custa a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa saúde, que gastamos durante anos, meses, décadas, servindo ao Senhor? Quanto custa isso para nós? Custa tudo, tudo, mas nada é capaz de pagar a restauração da nossa dignidade, a restauração da nossa esperança, a recolocação do homem que estava em trevas, na escuridão, num lugar de honra,
num lugar abençoado. Foi o que Deus fez por ela, foi o que Deus fez por nós. E por que ela está ali naquele momento? Porque Jesus permitiu que ela estivesse. Ela não poderia se aproximar dele, nem deveria. E não é a primeira vez que ela faz isso. Já vimos numa outra cena, em que Marta está preocupada com a casa, agitada, arrumando as coisas, que ela está diante de Jesus, e Marta reclama: peça a Maria que me ajude, e Jesus diz: Marta, ela escolheu a melhor parte. E mais uma vez, nesse jantar, nessa ceia, nesse dia, Maria escolheu a melhor parte, que é o Senhor. O reino de Deus não é feito de coisas, nem de lugares, nem de situações. O reino de Deus é o próprio Deus. Quando Jesus diz: o reino de Deus é chegado a vós, é porque naquele momento, enquanto ele fala, ele anda nos meios das pessoas. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui, ele é o reino, e ela escolheu a melhor parte, e ele tem autoridade para permitir que ela faça isso. E enquanto ela faz isso, enquanto ela se humilha, enquanto ela se curva, enquanto ela chora, enquanto ela derrama o perfume se espalha sobre a sala, sobre o lugar, na casa, e a Bíblia diz que a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Isso me lembra uma outra passagem lá no Antigo Testamento, quando Davi assume o trono, quando ele se torna rei, depois de tudo que ele sofreu, perseguido por Saul, perseguido pela sua família, tratado como malfeitor, como bandido, tendo que morar no relento, muitas das vezes, sendo ameaçado de morte, traído, Davi diz assim: não há alguém que eu possa ajudar, da família de Saul, da família de Jonatas, olha só, perseguido, humilhado, destruído, muitas e muitas vezes tentaram matá-lo, e ele oferece graça. Ao homem caído, Deus oferece graça. E Davi faz a mesma coisa. E alguém diz para ele: há um que mora longe, que caiu quando era criança e ficou machucado, não tem facilidade para andar, tem um problema nas suas pernas, quase que vive se arrastando. O nome dele é Mefibosete. E Davi manda chamá-lo: traga o Mefibosete até aqui. Ora, trazer um herdeiro de Saul para dentro da sua própria casa é quase um suicídio. Ele pode esfaquear você, ele pode montar uma arapuca, uma armadilha, querer retomar o lugar, mas não há uma disputa entre eles. Davi sabe quem é, ele sabe onde está, ele sabe a autoridade que ele tem, e sabe que só se tornou rei naquele momento porque Deus assim permitiu. Então ele manda trazer Mefibosete, que quando chega, já não entra no palácio pelas portas, como a sua família fazia. Agora ele vem humilhado, machucado, envergonhado, e ele diz para o rei: o que o rei vê num homem como eu, um cão morto como eu não sou digno de nada. Mas Davi diz assim: eu sou o rei, e eu posso colocar você onde eu quiser, eu vou colocar você na minha mesa. E ele diz: eu não sou digno, mas eu torno você digno, porque eu sou o rei. E Davi coloca Mefibosete na sua mesa. Quem olha aquela cena não entende nada. O que Mefibosete fez para merecer isso? Nada. O que Maria fez para merecer essa experiência tão incrível? Nada. O que nós fizemos para estarmos aqui nessa noite? Nada, irmãos. Mas Deus estendeu a sua graça sobre nós. Assim como Davi estendeu a sua mão para Mefibosete, assim como Jesus abriu aquele espaço, permitiu que aquela mulher derramasse o seu perfume sobre ele. E como ela está? Como Mefibosete estava? Como eles estavam? Humilhados, quebrantados, sem condição, se sentindo indignos, se sentindo maltratados, se sentindo no fim da jornada, sem condição. E o que eles recebem de Deus? Graça, 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 abundante graça. E o perfume encheu aquela casa, porque quando nós estamos na presença do Senhor, do Criador, e estamos ali como homens humilhados que necessitam da graça, da misericórdia, e Ele estende a sua mão sobre nós, o perfume de Cristo se espalha entre nós. Não há lugar nesse reino para arrogantes, ou para
campeões. O reino de Deus não é feito de campeões. Nós precisamos, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, precisamos nos cingir da armadura de Deus para proteger a nossa mente dessa loucura que a gente escuta. Da mesma forma como ele nos ensina em Coríntios, precisamos levar cativo o pensamento para resistir a todo tipo de dado que é lançado, como se nós fôssemos dignos e Deus tivesse uma dívida conosco. O reino de Deus não é feito de campeões. O reino de Deus é feito de homens e mulheres fracos, necessitados, precisando da graça de Deus, graça que Deus lhes dá gratuitamente. Venham, ele diz, e comprem de graça, sem dinheiro, e bebam de graça da água da vida. Deus envia para nós a sua boa nova gratuitamente, ainda que sejamos indignos e não merecedores. Mas agora vamos ver o que acontece no texto. O que acontece é o que João faz em todo o Evangelho, o contraste. Noite e dia, luz e trevas, aquele que é cego, aquele que enxerga, aquele que anda e aquele que não anda, aquele que é pastor e o que não é. De ponta a ponta no seu Evangelho, João trabalha com o contraste. E aí ele mostra Maria, totalmente quebrantada diante do Senhor, mostrando que o amor não procura os seus interesses, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não deseja o mal, não procura os seus próprios interesses. Esse é o reflexo daquele que é quebrantado. Em contrapartida, o desamor é moralista e encobre a sua miserabilidade e frieza com indignação ética. Agora eu quero que você pense sobre isso. Pausa para a reflexão. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, tinha caído menos, tinha errado menos, tinha falhado menos, tinha falado menos bobagem, tinha cometido menos erros. Quando eu era mais jovem, eu ouvi muitas vezes que a ética era melhor do que o carisma, que o caráter era melhor do que o dom, que andar corretamente era melhor do que o poder. Eu vi na minha geração, durante todo um tempo, a construção de uma proposta eclesiástica, eclesiológica, ética, correta, perfeita, valiosa, emblemática, gerando homens e mulheres que têm orgulho de bater no peito e dizer: eu demonstro amor, eu cumpro com as minhas obrigações, eu só falo a verdade. E aí muito se falou e muito se ensinou, e ainda existe entre nós esse pensamento de que a igreja, que a comunidade dos servos de Deus, esses que são cidadãos do reino, ela deve ser construída de forma ética. E o que é mais interessante é que nós jogamos para nós mesmos e para as pessoas essa indignação, exigindo que elas vivam e venham e se aproximem com uma vida correta, digna, perfeita, sem erros, sem falhas. A gente vai fechando as portas entre nós para qualquer tipo de fragilidade e vai aumentando a fronteira, vai fechando as portas também no trabalho, na família. Eu me lembro, outro dia eu estava dando uma aula, lembrei agora, e estava uma aluna falando com a outra. Eu não vou na casa do meu irmão, é aniversário dele, ele vai dar um churrasco lá, mas ele já falou para mim, lá em casa, que não quer ninguém bebendo na casa dele, que não quer essa gente que bebe, que fuma, que faz isso, que faz aquilo outro, que se for para fazer é melhor nem ir. Ela falou: eu não vou.
Eu não vou levar minha família, não vou levar meu marido, não vou levar meus amigos, meus filhos, porque ele vai querer. Eu estava mexendo no computador, e elas estavam conversando. Eu falei, não, Senhor, não deixa ela chegar nesse ponto, não. Por favor. Ele não vai querer deixar a gente entrar, ele não vai querer deixar a gente fazer nada. Aí a menina perguntou, mas por quê? Eu falei, não, Senhor, não, impeça, porque ele é crente. E então ela estava reclamando dessa dimensão ética, dessa indignação ética, desse padrão ético que vai impedindo os outros de se aproximarem, os outros de entrarem, e entre nós. Quer ver um outro exemplo? Uma coisa que acontece muito em gabinete pastoral, em várias igrejas, certamente aqui jamais. Você marca para conversar com o líder, mas só quem fala é o líder. Você vai lá para falar, né? Para desabafar, para contar os seus dramas, as suas crises, as suas dificuldades, pedir ajuda, mas só quem fala é ele. Você começa a falar, então, na minha casa, a gente faz assim, assim, assado. No meu casamento, eu e minha esposa, eu me lembro uma vez que eu fui conversar com um pastor X qualquer, sobre um problema que eu estava vivendo no meu casamento, ele começou a falar do casamento dele. Ai, que inveja que me deu. Depois, que raiva que me deu. Depois, que vontade de morrer que me deu. Eu tive os 3 sentimentos ao mesmo tempo. Primeiro, inveja, que eu falei, caraca, eu queria ter um casamento igual a esse. Depois eu fiquei com raiva, eu falei, nossa, por que esse miserável está jogando isso na minha cara? Depois eu tive vontade de morrer, Senhor, eu não mereço mais viver. Eu sou um infeliz, eu sou péssimo marido, péssimo pai, péssimo homem, péssimo tudo. Porque naquele espaço do gabinete pastoral, que deveria ser um espaço de escuta, ele só falou. E quantas pessoas se aproximam de nós com a oportunidade, com a esperança de poder desabafar, de falar, e a gente não deixa falar, só fala, e joga na cara, e joga na mesa, e coloca na mesa todas as questões éticas. Se Jesus fizesse isso, nenhuma dessas pessoas que se aproximou dele jamais conseguiria chegar perto, nem no tanque, nem a mulher samaritana, nem a mulher que estava sendo apedrejada, nem o cego, nem Maria, nem ninguém. Porque na nossa lógica humana, para aproximar-se de Deus, tem que estar perfeito, tem que estar maravilhoso, tem que estar glorioso, tem que estar espetacular. Eu me lembro que a gente cantava quando era criança na escola bíblica, uma música com as crianças, né? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, só diz a verdade. Ninguém, irmãos. Mas na verdade, o Salmo está ali para dizer isso mesmo. Quem entrará no santuário para te adorar? Quem? Quem tem as mãos limpas. Entre nós, ninguém. Que só tem a verdade. Entre nós, ninguém. Que só pensa em amar. Entre nós, sabe o que nós faríamos se esse salmo fosse cantado na porta do céu, no meio do culto? Nós choraríamos. Porque olharíamos para nós mesmos que nenhum de nós é digno. Nenhum de nós seria capaz de nos aproximar do Senhor. Assim como João, o próprio João, chora em Apocalipse, quando vê o livro selado e diz o quê? Ferrou. Ninguém vai conseguir. E quando nós nos ajoelhássemos e colocássemos a nossa cara no pó e começássemos a chorar, dizendo, Senhor, e agora? Alguém pegaria o microfone e diria, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Se ninguém é digno, Jesus é digno. E como Ele é digno, Ele nos torna dignos, mesmo que sejamos incapazes de fazer isso. Então Ele muda a realidade, quando essa indignação ética nos faz ficar frios, intolerantes, perigosos. Jesus não, Ele permite
que esse homem, que essa mulher, pecadores, se aproximem da sua presença. O que é mais interessante é que nesse momento, Judas começa um discurso sociológico, um discurso sobre o direito do amor. Isso não é justo. Derramar todo esse perfume, todo esse poder, toda essa grana sobre uma pessoa só. Poderíamos vender o perfume, dividir com os pobres. Tantas pessoas precisam ser ajudadas e muitas vezes o nosso discurso é igual dele. É lógico, é objetivo, é maligno, é satânico, como a Bíblia vai nos ensinar. No mesmo lugar onde há perfume, onde há presença, onde há graça, no mesmo lugar tem Judas, tem trevas, tem escuridão, tem egoísmo, tem ruptura. Mas o que é mais interessante é que as trevas de Judas não se espalharam, mas o perfume da mulher encheu a casa. Portanto, não importa onde você esteja, meu irmão ou minha irmã, se você entrou aqui hoje, ou está assistindo ao vivo, ou vai assistir depois, e você lembrou de todas as vezes que se sentiu indigno, derrotado, perdido, confuso e, acima de tudo, desaprovado, que é um sentimento muito legítimo da religião, você se sentiu desaprovado por Deus, e veio aqui, ou assistiu o vídeo, na esperança de que Deus se lembre, na esperança de que caia algum tipo de pedacinho de pão da mesa. Então eu quero te dizer para você, que a mesa está posta, e ela é abundante, e Cristo está entre nós. Na lógica invertida do reino, de ponta cabeça, o reino de Deus é o governo de Deus sobre esses homens e mulheres que são indignos, que são não merecedores, que estão derrotados, que não sabem o que fazer, que ao pensar sobre a sua vida, eles só sabem chorar. São para esses e por esses que Cristo morreu. Se você se sente indigno, pecador, como dizia meu pai, miserável, nessa noite eu quero te dizer que a mesa está posta e Cristo está entre nós. E Ele nos convida a participar da ceia, e Ele permite que ofereçamos a Ele o que houver, o que tiver, o que estiver na nossa mão. É por isso que Maria sempre está aos pés do Salvador. E é nesse lugar que todos nós devemos estar. Quero que você pense comigo, para a gente terminar, sobre essa lógica invertida. Quantas vezes você aprendeu que deveria, hoje a gente falou um pouco de missões aqui, né, cantamos as músicas sobre isso, e quantas vezes você aprendeu que deveria se preparar poderosamente para evangelizar, teologicamente, biblicamente, retoricamente, para ganhar uma discussão, lá no seu trabalho, né? Quando surgiu o assunto sobre sustentabilidade, mudança de clima, aborto, Kamala e Trump, você vai saltar da cadeira e na retórica, na autoridade, na teologia, vai ganhar a discussão e vai deixar o teu chefe no chinelo, o teu cunhado, miserável cunhado, calado, ele não terá palavras, porque você vai bombardeá-lo como uma metralhadora espiritual, e não vai deixar que ele fale nada, porque você sabe tudo, tem o controle, porque você está preparado. Eu vou te dizer quem é que está preparado, irmãos. Os que estão preparados são aqueles que não estão preparados. Quem pode falar de perdão é quem muito foi perdoado. Quem pode falar de problemas familiares é aquele que não sabe mais o que fazer para resolver os seus. Quem pode falar de tristeza é aquele que não para de chorar. Quem pode falar de dor é aquele que sente muita dor no seu coração e não sabe mais o que fazer com ela. Entretanto, todos esses encontraram no mesmo lugar a esperança, porque Cristo derramou sobre eles a sua graça. Então são esses que podem compartilhar as boas novas de alegria do Evangelho, porque estão sempre aos pés do Salvador.
erram, mas não querem errar, falham, mas não querem falhar. Essa coisa da dignidade ética, da perfeição, dessa ideia de um reino poderoso, campeão, invencível, é tão complicada, que chega uma hora que a gente não quer nem mais falar dos nossos problemas, não tem nem coragem. Eu tenho um amigo querido que sempre diz que a igreja ensina a gente a ficar cínico. A gente finge que não está acontecendo nada, mas a vida está um lixo, porque nós queremos a aprovação humana, ou a nossa própria aprovação. Mas a boa nova é essa: nós não precisamos da aprovação de ninguém, irmãos, nós precisamos da aprovação de Deus. E esses corações vazios, pobres, necessitados, carentes de misericórdia, são aqueles que, quando abrem a boca, as suas palavras, muitas vezes banhadas de lágrimas, muitas vezes com um nó na garganta, quando eles falam dos seus problemas e dos seus dilemas, essa angústia sai, e o que fica, na verdade, é o aroma do perfume, o perfume da presença de Cristo. E o que as pessoas verão nesses homens e mulheres fracos, não é o poder ou a autoridade que eles têm, ou a capacidade retórica de se expressar, mas o que eles verão é como é possível que Deus ame e salve e cure e liberte gente assim. E o perfume então se espalha, e a presença de Deus então alcança aqueles que para a religião e para a nossa ética e para a sociedade são inalcançáveis. Eu quero que você pense comigo nessa noite que Maria sempre está aos pés do Salvador, porque ela tem muito para agradecer, porque ela tem muito para colocar, porque ela tem muito para apresentar, porque ela tem uma gratidão infinita que nunca vai acabar, porque ela sabe diante de quem ela está. Ela está diante de alguém que tem todo o poder para julgar, poder para fazer juízo, poder sobre a morte, poder para mandar e desmandar, sobre o tempo, sobre o clima, sobre os homens, sobre as doenças, sobre os demônios. Ela sabe que Ele tem muito poder, e mesmo assim, tendo muito poder e sabendo quem ela é, Ele permitiu que ela se aproximasse, Ele compartilhou o seu conhecimento, Ele ofereceu a sua graça, e Ele disse: ela já me entende, ela me conhece, ela está me preparando para o sepultamento. Ele oferece a ela a morte e a ressurreição. Então ela está sempre aos seus pés, porque sabe que está no lugar certo. E se nós somos carentes, irmãos, dependentes, necessitados, problemáticos, nós estamos no lugar certo, não no templo, mas na presença de Jesus. E Jesus oferece a sua graça e a sua misericórdia àqueles que não sabem mais o que fazer, e são esses, alcançados pela sua graça e misericórdia, que podem compartilhar o que Ele é capaz de realizar. Agora pense nisso: todas as vezes que nós falamos de missão, e é aqui que eu termino, parece que a missão é sempre longe, sempre em outro país, em outro continente, precisa de muito dinheiro, de investimento, de estratégia, de planejamento. Mas pode ser que exista, onde você mora, no seu trabalho, perto da sua casa, uma mulher samaritana, um cego de nascença, um tanque de Betesda, gente perdida, confusa, desamparada. Eu estava vendo hoje de tarde, onde estão acontecendo essas queimadas aí no Amazonas, no Centro-Oeste, cidades inteiras pegando fogo. Eu vi hoje uma mulher chorando, com a blusa no nariz, dizendo: a minha casa acabou, a casa do meu irmão acabou, e ninguém vem aqui, ninguém aparece aqui para fazer nada. Nós não sabemos o que fazer, não sabemos a quem recorrer, precisamos de ajuda. Parece o tanque de Betesda. Existiam dezenas, centenas de pessoas naquele tanque, pessoas como Maria, que estão ali jogadas,
Há os que estão jogados fisicamente, como essa que eu citei. Há os que estão jogados emocionalmente, abandonados por seus amigos, parentes, familiares, filhos. Nem os procuram, não querem saber, estão completamente à margem. Essa gente precisa do perfume de Cristo. E aí você pode dizer, poderia dizer, ou poderia pensar, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho nada para dar, eu não sou ninguém, eu estou com um problema pior do que o dele. Então, é exatamente nesses corações destruídos, descaracterizados, é exatamente essa gente indigna, que se sente indigna, que é capaz de espalhar o perfume da presença de Jesus. Se você acha que o reino é para campeões e você não tem condição de participar dele, então hoje você já descobriu que só existe um campeão entre nós, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você acha que não tem condição de compartilhar com as pessoas esse reino, você descobriu que basta ser quem você é, com as mesmas dificuldades, com as mesmas crises, com as mesmas dúvidas. Abrir o coração e permitir que o Espírito de Deus flua e o perfume de Cristo se espalhe.